Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje eu vou falar de quadrinhos. Nossa, que novidade! Não, mas especificamente quadrinhos que eu acho que são bons para pessoas que ainda não têm o hábito de ler quadrinhos. Eu gosto muito de quadrinhos. É uma das minhas mídias preferidas de todas. Tem muita coisa boa, e como qualquer mídia também tem muita tranqueira. E eu já falei muito de quadrinhos nesse canal, mas eu nunca parei para fazer indicações de quadrinhos que eu acho que realmente podem ajudar as pessoas que não leem. Não leem nem quadrinhos, nem livros, não tem esse hábito. E se alguém que está assistindo não tem, até gostaria de ter esse hábito, mas não tem dinheiro, bom, a gente sempre pode usar a internet, né, como uma ferramenta, se é que vocês me entendem. Portanto, eu decidi fazer nesse vídeo aqui uma listinha de alguns quadrinhos que eu acho que funcionam como um bom ponto de partida para as pessoas começar a adquirir o hábito da leitura. Se você já é velho de guerra, já lê há trocentos anos, esse não é um vídeo para você, mas você pode recomendar para alguém que você conhece que não lê. Eu peguei quadrinhos que eu também acho que ainda dá para encontrar. Se for por um preço muito abusivo, como eu falei, temos a internet. Mas eu acho que a maioria ainda está disponível. Acho que não é nada que esteja completamente esgotado. Acho que não. Enfim, vamos começar. Outra dica. Se você procurar listas dos melhores quadrinhos, provavelmente você vai encontrar uns quadrinhos que são uns camalhaços assim, desse tamanho, texto pra caramba, antigo. Eu não vou começar por esses. Muitas vezes os canais de quadrinhos, eles, não só canais de quadrinhos, pessoas mesmo, numa roda de conversa, indicam quadrinhos que são difíceis. Às vezes a pessoa tá querendo começar e poxa, cara, pra alguém que quer começar, você não indica um do Inferno do Alan Moore, que é dessa grossura, com um texto pra caramba, sabe? É como se fosse um livro gigante mesmo. Você não indica Batman Cavaleiro das Trevas, um quadrinho que já mostra o Batman já velho. Não, cara, não, sabe? Não, vamos começar por uma coisa mais light, né? Uma coisa mais leve, mais simples, né? Aí depois você vai pegando o ritmo. É que nem exercício de academia. Você não começa por um peso de 100 quilos. Não. Vai devagar, vai com calma. De preferência com alguém te ajudando. Então aqui eu vou indicar coisas que eu acho que dá para a grande maioria das pessoas ler com certa tranquilidade. Muito bem, começando com algo que já foi muito popular, hoje já não é tanto, até porque o quadrinho já está completo, é uma coleção. Não sei se todos os volumes estão disponíveis, mas acho que a maioria sim, que é The Walking Dead. Cara, The Walking Dead é uma leitura muito rápida. São vários volumes, são 32 volumes, mas é uma... Cara, a história é muito envolvente, os personagens são ótimos
e não é muito carregado de texto. O artista muda no decorrer da série, mas sinceramente eu não senti diferença nenhuma na mudança do desenhista, de verdade. Tá? Muda uma coisinha ou outra, mas nada que tenha atrapalhado a minha leitura. The Walking Dead são 32 volumes, acredito que a maioria ainda esteja disponível. Esquece a série de TV, esquece. A série de TV é uma porcaria se comparado ao quadrinho original. E inclusive da metade pra frente eles começam a mudar um monte de coisa e mudar coisas importantes. Então, fique nos quadrinhos. The Walking Dead é sensacional. Leitura recomendada para maiores de 18 anos, vou deixar isso bem claro. E é um quadrinho que é uma série que é um pouco longa, mas é uma leitura muito rápida, muito envolvente, muito bem escrita, muito bem narrada e muito bem desenhada. Os personagens são todos ótimos, diferente da série de TV, que ali, sei lá, se salvam uns 4 só, o resto é tudo bucha. O quadrinho vale muito a pena. Próxima indicação, indo agora para France. E na parte da França eu decidi escolher não só um quadrinho, mas um autor mesmo, que é o Chaboté. Eu acho o Chaboté muito bom para quem ainda não conhece quadrinhos, para começar a pegar o gosto pela leitura. E eu escolhi o meu Chaboté preferido, dos que eu li, né? Eu não li tudo que ele já fez, mas do que eu li, o que eu mais gosto é Solitário. O Chaboté, Christophe Chaboté, né? É francês. Ele escreve e desenha, né? Assim como The Walking Dead, quadrinho preto e branco. E Solitário, eu acho que nunca teve adaptação, né? Não sei se alguma obra do Chaboté já teve adaptação, não lembro agora. Mas Solitário conta a história de alguém que vive num farol, dentro de uma ilhota, né? Por isso o nome Solitário. Essa pessoa ela vive presa dentro desse farol, nessa ilhota. E eu não vou falar mais nada, tá? É realmente um quadrinho sensacional. A editora Pipoque Nanquim está fazendo um trabalho excelente, trazendo tudo do Chaboté para o Brasil. E o Chaboté tem outras obras ótimas para começar a ler quadrinhos. Solitário é a que eu mais indico, mas tem também Um Pedaço de Madeira e Aço, que é ótimo. É um quadrinho mudo, então a pessoa que não lê quase não vai ler, vai mais acompanhar as imagens mesmo. Solitário não é mudo, tem texto, tem fala, mas também é bem pouco diálogo. O que mais se destaca é a arte. Tem o Acender uma Fogueira, tem o Museu. O Chaboté tem obras ótimas, obras com premissas muito simples, mas que são muito bem narradas, muito bem desenvolvidas. Eu acho ótimo para começar a pegar um pouco o hábito da leitura. Solitário, diferente do The Walking Dead, não tem nenhuma violência gráfica, mas eu acho que adultos, mas ainda assim eu acho que é um quadrinho mais voltado para o público adulto também. Agora vamos falar de quadrinhos mais não tão adultos, né? Voltado mais para o público jovem. Esse aqui é maravilhoso, esse aqui é divertidíssimo. Superman esmaga a clã. Cara, isso aqui, eu acho que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre esse quadrinho. Que quadrinho divertidíssimo. Volume único, a história começa e termina aqui. E se eu tô falando nesse vídeo é porque
É um ótimo quadrinho para começar mesmo. Não precisa ter lido absolutamente nada do Superman, nem de qualquer outro super-herói. Que história divertida. É o Superman brigando com a Ku Klux Klan. Um bando de arrombado. É basicamente isso. Que quadrinho sensacional. Divertido, bem desenhado, colorido e com uma linda mensagem no final. Tá? Saiu aqui pela Panini na coleção DC Teens. É um selo da DC Comics, nem sei se ainda tem esse selo. DC Teens. Teens em inglês significa adolescentes, então, né? É isso, essa é a pegada. Mas eu sou adulto, velho, não muito velho, mas eu sou adulto e li tranquilamente. Dá pra qualquer adulto, jovem, ler, idoso, criança, assim, é um baita de um quadrinho, até porque além do Superman, temos também crianças protagonizando essa história. Um baita acerto da DC Comics em criar esse selo e investir em histórias fechadas, sabe, sem peso de cronologia, que é um saco. Enfim, fica aqui mais uma dica. Ainda na DC Comics temos Shazam como uma palavra mágica. De novo, história fechadinha, um só encadernado. Não precisa ter lido nada do Shazam nem de qualquer outro personagem, até porque essa é uma origem do Shazam. Aqui mostra a origem dele, como ele ganhou os poderes. E esquece a porcaria do filme. O filme é um lixo. Eu acho que muito tempo atrás eu cheguei a fazer falar desse quadrinho comparado com o filme. Acho que eu cheguei a fazer um vídeo. Esquece a porcaria do filme. Sério, esse quadrinho é que nem o que eu falei de The Walking Dead. O filme comparado com esse quadrinho é um lixo. Quadrinho dá de 10. E nem é um quadrinho muito grande. E o filme ainda teve a pachorra de se basear nesse quadrinho e tentar destruir a história desse quadrinho, né? Mas a HQ é excelente. Os personagens são ótimos. O Shazam não é um abobalhado, tapado como no filme. Não. Personagem legal. Enfim. Quer começar a conhecer o personagem? Começa por esse. Quero começar a ler quadrinhos e esse aqui tá na minha frente, a gente é só comprar? Pode começar por esse também. Tá? História super divertida e muito da hora. E para fechar DC Comics, Batman Ano 1. Teve um episódio do podcast Confins do Universo que saiu essa semana e eles fizeram um especial sobre esse quadrinho. Um episódio sobre esse quadrinho. E esse quadrinho realmente é ótimo. Excelente. É excelente. Como o próprio nome diz, é o ano 1 do Batman. E vários filmes do Batman se basearam nesse quadrinho. Então, se você já assistiu alguns filmes do Batman, pega esse quadrinho, que provavelmente talvez algumas lembranças venham e você lembre de alguma cena de algum filme que você assistiu. É uma baita história. O Batman aqui, como o próprio nome diz, ele tá no ano 1, então ele ainda ele ainda tá no começo, não sabe muito bem como é que vai fazer esse negócio de ser um vigilante com roupa de morcego e tal. E o interessante desse quadrinho é que ele também é o ano 1 de um dos maiores aliados do Batman, o Comissário Gordon, que aqui nesse quadrinho ainda não é comissário. O Comissário Gordon ele vai se tornar comissário, e aqui nesse quadrinho ele ainda é... eu não lembro a posição dele, se ele é policial ou detetive, mas enfim, ele também está no começo. Tanto o Batman quanto o Gordon estão no começo de carreira, e mostra
É uma trama, mesmo se tratando de super-herói, é uma trama até bastante adulta. Você não vê nenhum super vilão com poderes extravagantes. Não, é uma história bem pé no chão mesmo. E ótima para começar a conhecer não só o Batman, mas também quadrinhos. Agora, indo para Marvel. Também 3 encadernados, volume único, história fechadinha. Aqui. Namor, As Profundezas. O Namor é um dos, talvez, acho que o primeiro personagem da Marvel. Eu não lembro se ele é o primeiro ou um dos primeiros. Mas enfim. E o Namor, o que o autor aqui, o Peter Milligan, faz com essa história é transformar o Namor numa lenda. O Namor aqui ele é tratado como um pé grande, só que das profundezas do mar, né? Todo mundo acha que já viu, mas não tem nenhuma comprovação. E aqui a gente acompanha uma expedição que vai atrás para tentar cravar, dizer se o Namor existe ou não. Obviamente, pelo nome e pela capa, você sabe que o Namor existe nesse universo. Mas a tripulação aqui, os protagonistas da história, tripulação de submarino, não sabe. E meu amigo, quando o Namor aparece, é foda. Baita quadrinho, lembra um pouco histórias de terror. É um clima muito legal, muito da hora. Gostei aqui do que... E é uma boa ideia, é uma ideia legal essa aqui de trabalhar o personagem dessa maneira. Porque ele é... o Namor, ele é o príncipe submarino, essa é a alcunha dele. Né? Então... Assim... Ele pode nadar até as profundezas. Que legal. Eu acho que eu já cheguei a fazer vídeo sobre isso aqui. Já fiz. Já fiz vídeo sobre isso aqui. Baita quadrinho. Também é uma história bem pé no chão. Também não tem. Também, assim como Batman, não tem nada de muita invencionice. Premissa simples, mas muito eficaz. Muito legal. Próximo. Esse já vai mais para um lado da ficção científica. Surfista Prateado Parábola, do Stan Lee e do Moebius, ou Moebius, sei lá como é que se fala, é francês. Surfista Prateado Parábola, eu tenho o encadernado capa dura da Panini, mas também saiu lá atrás pela editora Abril. Não sei se foi pela Abril ou pela Globo, também numa edição grande, mas capa mole. Surfista Prateado Parábola, na minha humilde opinião, é a melhor coisa que o Stan Lee já escreveu. Tá? E a arte do ou Moebius, ou sei lá, lembra muito Incal. Lembra muito a arte que ele usa no Incal. Talvez quem só lê quadrinho de super-herói talvez estranhe um pouco, mas eu gosto, acho bem legal. Uma arte que lembra bastante o quadrinho europeu, estilo próprio Incal, que também é também do Moebius, uma coisa que lembra um pouco Tintin. E Surfista Prateado Parábola é um daqueles quadrinhos que faz a gente pensar. Tem uma mensagem muito poderosa aqui, mas longe de ser um quadrinho chato. Não, o quadrinho é muito bom mesmo, e muito interessante. O Surfista Prateado é um baita personagem interessante, né? E aqui você tem como o grande inimigo do surfista o Galactus. É uma boa história até para já conhecer o Surfista Prateado e o Galactus. Já conhece os dois, né? É bem interessante já por conta disso. Baita quadrinho, edição única, história completa aqui. E para fechar a Marvel,
Bill Raio Beta, Estrela Argenta. Bill Raio Beta, pra quem não conhece, ele é um personagem coadjuvante do Thor, né? Ele é um personagem que ele tem os mesmos poderes. Ele é um alienígena, né? Esse alienígena aqui da capa, com cara de cavalo. E ele é um alienígena que ele tem os mesmos poderes do Thor. E porque ele conseguiu levantar o martelo do Thor. E Odin, o próprio Odin, ordenou que se criasse um martelo para ele, o Rompe-Tormentas. O problema, e esse quadrinho explora muito bem isso, é que toda vez que o Bill Raio Beta usa os poderes dele, ele fica com essa cara de cavalo. E a forma original dele de alienígena não é essa coisa, não é essa cara de cavalo que ele tem. E ele não quer mais ter essa cara de cavalo. Lu, essa coisa feia, né? A arte do quadrinho, inclusive, destaca isso. Faz a aparência dele ser uma coisa bem grotesca mesmo. Quando o Bill Raio Beta surgiu nas histórias do Thor, ele também tinha essa cara de cavalo, mas era uma arte, uma coisa mais arredondada, mais bonitinha, né? Aqui não, aqui o quadrinho faz realmente o rosto dele parecer uma coisa, sabe? Uma coisa feia, sabe? E aqui a história é o Bill Raio Beta querendo deixar de ser esse bicho feio, marombado aqui, né? É um ótimo quadrinho para conhecer o personagem. Eu não recomendo, eu até recomendo a primeira participação, a estreia do Bill Raio Beta nas histórias do Thor. O problema é que é difícil de achar. Isso. E ainda mais por um preço acessível. É bem difícil. Se alguém encontrar, pega. Mas esse quadrinho eu acredito que seja um pouco mais acessível e mais em conta. Dá para entender perfeitamente quem é o Bill Raio Beta, qual o objetivo dele. A história já começa em Asgard, né? Ele está em Asgard, então ali você já vê o Thor em ação, você já vê os outros deuses. Dá para entender tudo tranquilamente. Volume único, história completinha, bem aqui. E para fechar, eu vou indicar algo que eu já indiquei aqui em mais de um vídeo no canal, que é a coleção da editora Conrad, HQ para Todos. Essa coleçãozinha da Conrad traz histórias, eu acho que tem uma ou outra que é continuada, que são 2 volumes, mas a grande maioria é volume único, capa cartão, não tem muitas páginas de texto. Esse aqui, por exemplo, A Noite dos Palhaços Mudos, é uma história muda, né? Então, e preço super acessível. Tem alguns aqui que eu paguei R$8, R$10, né? Tem para todos os gostos, cara. Tem humor, tem crítica social ao foda, tem aventura. Maiara e Annabelle, cara, isso aqui é legal pra caramba, cara. Esse aqui que eu tenho é uma aventurazinha das duas, mas já tem até ônibus encadernadão compilando várias histórias, sabe? Isso aqui é muito da hora. Ato 5, uma história legal pra caramba que se passa durante a ditadura militar. Laerte é demais, cara. Laerte, Insustentável Leveza do Ser. Laerte é baita de uma quadrinista. Enfim, tem muita coisa boa nesse selo. Conrad apresenta, né, da editora Conrad, obviamente. Conrad HQ para Todos. Uma linda coleçãozinha. E todos os volumes por um preço super acessível. Você só precisa ler a sinopse sobre o que se trata. Se te interessou, vá o pau na máquina e compra. Enfim, esse foi o vídeo.
Tá aí várias dicas para pessoal que quer começar a ler quadrinhos, que quer começar a adquirir um pouco o hábito da leitura. Fica aqui o meu abraço, meu muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Curte, compartilha. Falou e até mais.